Olá, no programa Assembleia Convida de hoje vamos falar sobre o Horto de Batatais. A Lei número 16.260 de 2016 permite ao governo do estado abrir licitação para que empresas explorem comercialmente os parques, tanto para o ecoturismo quanto para a atividade madeireira. Entre as 25 áreas previstas na lei está o Horto da cidade de Batatais e é sobre isso que vamos debater hoje. Para falar mais sobre isso, recebemos no estúdio o deputado estadual Rafael Silva, do PDT. Didier Poza, que é biólogo e também professor de ciências. Padre Neuci Souza, da paróquia Santa Rita de Cássia. Obrigada a todos pela presença. Bom, vamos começar então esse debate falando aqui com o deputado Rafael. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o processo de aprovação dessa lei aqui dentro dessa Assembleia. Como que aconteceu? Ela foi aprovada na Assembleia depois de muita discussão. Alguns deputados exigiram algumas mudanças pontuais, foram feitas, e aí votaram a favor, né? Tirando uma área, colocando outra. E eu fui contra, totalmente contra, porque eu entendo que uma reserva florestal, ela não pertence a um governador nem a um governo. Ela pertence à população como um todo. Eu nem digo pertence a Batatais, às cidades vizinhas. Pertence a todos. Quer dizer, inclusive a Batatais, a Brodowski, Altinópolis, Ribeirão Preto, Jardinópolis, e essas cidades que circundam essa floresta. E, diante disso, não concordo mesmo, porque essa mata será derrubada. Ali nós temos muitas espécies nativas, outras que foram plantadas, temos animais, nós temos ali fontes maravilhosas, e 6 ou 7 fontes, e a água dessas fontes encaminham, formam um pequeno riacho. Isso vai também ajudar no abastecimento de Batatais. Não tem lógica. Mas o problema de caixa, não. São coisas que não devem ser vendidas, não devem ser privatizadas. Quer dizer, o mundo precisa respirar. Nós precisamos de mais e mais áreas verdes e não acabar de uma vez com aquilo que nós temos. E eu não estou aqui com o Padre Neuci, que é uma grande liderança de Batatais, o professor Didier, que é biólogo e é professor de ciências de Batatais. Eles têm um trabalho muito forte na defesa dessa área. E, aliás, os vereadores todos de Batatais, as lideranças, inclusive tem um vereador que veio a São Paulo hoje, o vereador Dr. Maurício, mas todos os vereadores, todas as autoridades, a OAB, lideranças, não aceitam essa privatização. A gente vai falar agora, então, com o biólogo e professor Didier Poza, mas a gente vai chamar aqui o senhor de professor Didi, que é como todos chamam, né? Sim. Professor, o Horto de Batatais, ele tem o tamanho de 1.500 campos de futebol, então, assim, algo muito grande, né? Sim, sim. E muito ainda tem a se conhecer ali, a se explorar. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso que ainda tem, da fauna, da flora daquela região, que ainda precisa ser descoberta, mas também do impacto que essa venda, enfim, pode causar. Primeiramente, sim, nos causou assim, um tremendo espanto, né, a questão da possibilidade real da venda daquela área, para que aquilo fosse desmatado e fizesse o que bem quisesse o comprador. Tá tendo uma certa discussão, né, porque nós de Batatais talvez seríamos contra um manejo sustentável, né? Eu quero dizer que eu e a população de Batatais não somos contra um manejo sustentável da área ser bem utilizada, como já era usado no passado para extração de resina e tal. Mas nos preocupa realmente a questão de ser derrubada a floresta, mesmo que exótica, que ela tem um papel importante a ser cumprido, e ser arrancado, por exemplo, a se plantar cana, como se foi aventada essa possibilidade. Então a população de Batatais está muito preocupada com isso, todos os setores, né, da sociedade, as lideranças políticas, religiosas, as entidades de classe. O Horto está uma área muito grande, ele é a maior área verde do município, né, com 1.500 hectares. Ele tem floresta exótica de pinos e eucalipto, mas tem também fragmentos de floresta estacional semidecídua,
tem vários cursos d'água que nascem ali no horto, são várias nascentes, como bem disse o deputado. Essas nascentes, elas vão formar a microbacia do Córrego da Prata, que é responsável aí por 30%, 40% do abastecimento de água da cidade de Batatais. Então, é muito interessante porque na região você tem, por exemplo, municípios como Ribeirão Preto, que dependem 100% do aquífero Guarani, água subterrânea. E nós temos uma fonte de água superficial, que é praticamente uma raridade. Então, ela é importante para a questão do abastecimento de água. O horto, essas árvores estão transpirando, jogando vapor da água no ar, regulando o clima, fazendo com que o clima se torne mais ameno, mais fresco. Então, tem essa importância muito grande. Essas plantas, essas árvores, estão dando sustentação ao solo, evitando que esse solo seja desagregado, que esse solo seja carreado para os cursos d'água, além de servir de moradia para N espécies de plantas e de animais. Nós temos no horto plantas em extinção, como é o caso do pinheiro do Paraná, araucária, a samambaiaçu. Na parte de fauna, nós temos o tamanduá-bandeira, lobo-guará, paca, lontra, soldadinho e outras tantas espécies. Estou falando das ameaçadas. Mas nós temos uma infinidade de espécies de plantas e animais que usam aquela área para moradia, para passagem, para buscar alimentação. Então, realmente, é uma área muito importante, não só para o município de Batatais, mas como para toda a região. Pároco, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho que o senhor realiza naquela região. Sim, é um trabalho não somente meu, mas de toda a Igreja do Brasil. Esse ano, a própria campanha da fraternidade, ela está trabalhando essa questão da preservação do meio ambiente em todo o Brasil. E nós estamos preocupados, sim, com essa realidade da venda do horto florestal da cidade de Batatais. Eu acho, assim, que é um absurdo fazer isso em pleno século, onde nós devemos preservar as coisas e realmente nós estamos aí tentando vender isso aí por 700 milhões para arrumar um caixa. E depois dinheiro sempre vai embora. Então a preocupação da igreja é no sentido de preservar o pulmão daquela cidade, porque todo aquele horto florestal é muito importante para a nossa cidade, inclusive a campanha da fraternidade fala sobre essa questão dos biomas, que foram divididos em 6 biomas o território brasileiro. O bioma é um conjunto de espécies, de animais, de vegetais que precisam ser cuidados e preservados. E a gente percebe isso que, infelizmente, está cogitando vender esse horto para outras empresas. Inclusive, eu estava pesquisando, são 16 fontes nascentes de água nesse horto florestal, que abastece a bacia lá da Prata, abastece toda a cidade. Então, a água é um direito, um bem que nós devemos ter, todo cidadão, preservar e ter o direito. Então, todos tem necessidade da água, então corre o risco também de secar esses mananciais e depois ter que comprar a água por uma empresa particular e a população sofrer com isso, o clima também. Tudo isso vai influenciar. E o próprio Papa Francisco, ele escreveu uma carta encíclica falando sobre a nossa casa comum, o dever que nós devemos como cidadãos cuidar do meio ambiente, preservar o planeta é a nossa casa. Se a gente não cuidar, nós vamos sofrer consequências graves diante disso. Então a igreja, ela está sempre do lado da vida e preservar o meio ambiente é preservar a vida e cuidar do nosso horto florestal é um dever enquanto igreja, é a nossa preocupação. Eu peço ao governador para que possa rever isso, porque a comunidade está muito preocupada e nós queremos uma solução, queremos preservar, não queremos vender a nossa natureza por qualquer dinheiro que depois vai causar um dano ambiental para a própria cidade e para a própria região. Eu queria que também vocês falassem um pouco dos moradores de Batatais, de que maneira eles estão se comportando frente a isso. Há uma movimentação, há manifestações? Sim, já foi feita a manifestação, os próprios ciclistas de toda a cidade já fizeram a manifestação. No último dia 1º de abril, a comunidade foi mobilizada para um manifesto em frente ao horto lá da cidade, com várias lideranças. O deputado Rafael estava lá, juntamente com toda a comunidade, e a igreja estava, as comunidades, lideranças,
representantes, inclusive a igreja e as lideranças da comunidade já protocolaram aqui um abaixo-assinado em 15 dias com mais de 10 mil assinaturas e nós estamos colhendo mais assinaturas. Então, a comunidade ela está mobilizada. Então, não é só uma pessoa. Eu sempre digo, às vezes, quando um elefante coloca a sua pata em cima de um formigueiro e uma formiga só vai morder aquela pata, o elefante não tira aquela pata de cima. Agora, quando todas as formigas morderem a pata do elefante, ele vai tirar essa pata de cima do formigueiro. E a gente vê isso como está acontecendo o governo do estado em relação a essa questão da venda não só do horto de Batatais, mas os outros hortos do nosso estado de São Paulo, que também está na mesma situação. Então é hora da gente arregaçar a manga, é hora da gente lutar, mostrar a nossa força, porque o povo unido jamais vai vencer. Vai derrotar esse povo. Nós temos que ter essa unidade, essa união. E a igreja e a comunidade em geral está toda mobilizada. Deputado, a opinião do senhor em relação até essa mobilidade, né, movimentação, então, de toda a população? É muito importante. Nós temos a cidade, nós temos a região toda defendendo a preservação dessa floresta. Ali nós temos espécies nativas e temos outras que foram plantados ali, mas que já fazem parte dessa estrutura. Não tem sentido um governo falar, eu resolvi um problema de caixa, eu vendo tudo. Não, você não vai vender oxigênio, não vai vender a água, não vai vender a vida. São coisas que têm que ser preservadas. Então, nós não aceitamos de verdade, o povo de Batatais não aceita. Eu já falei, os políticos de Batatais não aceitam, ninguém aceita. Aí ninguém de nenhuma região com bom senso aceita isso daí. Nós temos poucas áreas preservadas. Aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto nós tínhamos que ter 20% da área preservada. Não, nós temos hoje ali menos de 4%. Quer dizer, Ribeirão Preto precisa. Ribeirão Preto fica perto de Batatais. Então, nós temos as florestas que nós temos que manter. Ali são 1.500 hectares, ou seja, mais de 600 alqueires de terra. Não tem sentido, não tem lógica. Aliás, é pouco em relação àquilo que nós deveríamos ter. Agora, esse pouco, não, vende, vamos plantar cana. No primeiro momento, não, vamos preservar isso, preservar aquilo. No segundo momento, não preserva nada. Nós temos ali na nossa região, onde eles plantaram cana, eles acabaram com as nascentes de água, acabaram. Enche de terra e planta cana em cima. Quer dizer, isso daí é um crime que se faz contra a vida. O próprio padre falou, e o professor Didi, que é o professor Didi, eles falaram também. Quer dizer, nós não podemos aceitar mesmo. E vamos lutar. Batatais vai lutar até as últimas consequências. É engraçado, né, que a gente temos que preservar a vida. Só para fazer uma comparação, se alguém é pego pela polícia ambiental matando algum animal, ele é preso, ele vai responder processo. E eu pergunto, vender um horto, destruir todo um horto não é crime? Só porque foi legalizado na Assembleia Legislativa, o governo pode fazer o que ele quer, vender, destruir, e ninguém vai responder nada por isso? Então é a nossa pergunta, é a nossa indignação. Por quê? O poder ele pode vender e o horto não é do governador. O horto é da cidade, é da população. E o município, inclusive, já pagou por esse horto. Foi pago, na época, um valor. Então agora simplesmente vem aqui e não, vamos vender para fazer um caixa. Isso está errado. Eu acho que o governador, ele precisa pensar. Ele já esteve na cidade de Batatais, eu estive lá junto com ele. Governador, por favor, o senhor é um homem católico, o senhor tem que estar por dentro também do lado da população que quer preservar a vida. A campanha da fraternidade, o senhor não tem consciência disso? Aquilo que o Papa pede, o senhor vai ser candidato ainda. E depois o povo vai dar resposta, porque a nossa arma é a hora do voto. Então, os deputados que estão envolvidos nisso, eu quero que vocês tomem posição, porque nós, enquanto igreja, povo que luta, queremos uma solução, queremos ter a nossa cidade
estância turística, e o horto faz parte de toda a estatística e o calendário da cidade. O horto faz parte também, um ponto turístico da cidade. O ecoturismo, que lá várias pessoas estão lá, então precisamos respeitar o direito do cidadão. Não é uma ordem de cima, uma decisão de cima, de pessoas que não conhecem a realidade, que ficam trancados em ar-condicionado aqui, não conhecem a realidade do povo que precisa pelo menos ter um ar para respirar, contemplar a natureza. Engraçado que a natureza, ela produz o ar não para ela mesma, ela produz o ar para nós. Ela produz o fruto não para ela produz para o homem. Ela produz o perfume não para ela, mas para nós. Os animais estão ali vivendo para dar uma organização na sociedade. Ela não cobra nada. Agora, o poder público quer vender e ganhar dinheiro em cima disso. Isso é crime também. Professor Didi? Como foi dito aí, né, nós temos assim, o estado de São Paulo, no passado, tinha 82% da sua área coberto por florestas. Hoje, nós temos, segundo estudos da Biota Fapesp, do INPE, cerca de 4%. E o Código Florestal de 1965 preconiza no mínimo 20%. Então, o estado de São Paulo é um estado que realmente está muito abaixo do mínimo que deveria ter de cobertura vegetal. E a gente sofre as consequências disso, que hoje o que mais tem se comentado no mundo em termos ambiental são as mudanças climáticas. E todas as consequências que as mudanças climáticas têm trazido, principalmente, né, com a questão de agravamento de secas, desregulação de clima, de chuva e tudo mais. Então, essa decisão é uma decisão assim, sem nenhum nexo, sem nenhum sentido, vem de desencontro que a igreja está pregando, vem de desencontro, né, ao que o mundo está discutindo. O Brasil, né, sediou em 92 a Rio 92, a Eco 92, depois nós tivemos a Rio +10, tantas convenções internacionais. O Brasil, como esse grande país da biodiversidade, o estado de São Paulo deveria ser um exemplo de vanguarda, né? Um estado que produz pesquisa, que produz conhecimento. Ainda ontem eu estava vendo na televisão que o estado de São Paulo produz 50% da pesquisa do Brasil. Então sabe a importância dessas florestas. Não é uma questão de luxo, não é uma questão de modismo, é uma questão de necessidade, de sobrevivência. A natureza não precisa de nós, mas nós precisamos dela. Então, e eu costumo dizer que natureza é a coisa mais pública que existe. Porque nós temos sistemas públicos de saúde, de educação, aliás, sistemas particulares, privados, mas nós não temos um sistema privado de meio ambiente. Nós não temos um sistema particular de produção de oxigênio, de regulação de clima. Então, a natureza é a coisa mais pública que existe, os serviços que elas prestam. E essa questão, por exemplo, de vender para uma questão de fazer um caixa, como disse o padre. Então, hoje eu vou vender então o horto. Amanhã eu preciso de dinheiro, então eu vou vender a pinacoteca. Eu vou desfazer da pinacoteca. Aí depois eu vou privatizar o HC. Então eu vou pegar tudo que é bem público e passar para o particular para poder resolver essa questão. Eu acho que existem outros mecanismos, né, possíveis. Eu acho que o governador, os deputados que votaram a favor desse projeto têm que realmente rever, deveriam ter consultado as bases, deveriam ter consultado a população. Foi um projeto assim, que foi jogado goela abaixo, não respeitando as pessoas, não respeitando o que as pessoas querem, o que as pessoas pensam. É muito interessante essa questão, porque eu não me lembro, tenho 46 anos, de um projeto que mobilizou toda a cidade como essa, né, padre? Padre pode... Então você vê, foram pessoas estudadas, pessoas simples, brancos, negros, católicos, evangélicos. É um trabalho assim que essa causa envolveu toda a cidade. Eu estive na rua, fui colher assinaturas, né? E até as pessoas que estão desempregadas, você é a favor de derrubar o horto para plantar cana, Deus me livre, daqui eu quero assinar isso. Então, as pessoas emanadas, engajadas nessa questão da defesa do meio ambiente. Então, é uma coisa assim, realmente muito bonita que a gente está vendo na cidade. Os abaixo-assinados passaram nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, padres, pastores, a OAB colocou faixa na cidade. Então, assim, é uma mobilização que está envolvendo toda a cidade, todos os níveis, independente da classe econômica, social, religiosa. Então as pessoas realmente estão, né, preocupadas, interessadas na questão ambiental, estão preocupadas com o crime, estão preocupadas com a água, estão preocupadas com a natureza. E é um contrassenso que o governo do Estado de São Paulo esteja na contramão do que o mundo está discutindo em termos de questão da proteção ambiental. Uhum. Deputado, tanta mobilização, ela causa que efeito para uma mudança dessa lei, por exemplo?
Bom, o político, ele tem um grande capital, que é o voto. Esse capital ele tem, mas não pertence a ele, pertence ao povo. E na medida em que a população passa a entender que seus direitos, que os direitos da população precisam ser defendidos, o político começa a pensar duas vezes, né? Ele vai ver, vou resolver um problema momentâneo de caixa e depois. O povo não aceita. As pessoas estão mais conscientes. Para você ter uma ideia, um vereador do meu partido, ele veio aqui para São Paulo, também nesse movimento, mas não é ele apenas. É o vereador de todos os partidos. É o prefeito da cidade que não aceita também. Ninguém, o vice-prefeito, ninguém aceita. Então não é um movimento da Igreja Católica ou dos professores, é um movimento, o professor Didi falou, os evangélicos, os católicos, todo mundo participa disso. Quer dizer, aquele que está empregado, que está desempregado, todo mundo, ninguém aceita. As pessoas têm essa consciência. Talvez um fato desse 40 anos atrás não tivesse tanta repercussão. Hoje tem. Hoje as pessoas sabem da importância da preservação do meio ambiente. Então eu quero pedir também aos outros deputados dessa casa para que pressionem o governador. Quer dizer, não é uma briga nossa contra o governador, contra o governo. É uma briga em favor da natureza, em favor da vida das pessoas, em favor do futuro do planeta. É isso que nós estamos querendo, entendeu? E a gente vai cobrar, sim, dos políticos, dos homens públicos, do governador, de todo mundo. Nós temos que cobrar, porque não é apenas um direito, não, é um dever. Porque se nós ficarmos de braço cruzado, nós estaremos concordando com essa destruição que é altamente prejudicial. Então, o padre colocou com muita propriedade. O biólogo, que é o professor Didier, conhecido como professor Didi, colocou também. Quer dizer, não é uma opinião, não é a vontade de uma pessoa, é a necessidade da vida. É interessante também lembrar, né, aquilo que o deputado falou, que não é uma bandeira somente de um grupo ou de uma entidade, mas é uma bandeira comum. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: que futuro nós queremos dar para as nossas crianças, para os nossos jovens de amanhã? Será que exemplo eles vão perceber e poder tirar daquilo que nós estamos produzindo hoje? Se a gente preservar o meio ambiente, eles vão ter um futuro, com certeza, e vão orgulhar por aquelas pessoas que estavam no poder, aquelas pessoas que estavam comandando o nosso estado, as nossas cidades. Agora, se a gente começa a depredar, a vender tudo aquilo que nós temos, que Deus deu, porque o planeta é a nossa casa comum, aquilo que Deus deu para que nós possamos cuidar e preservar, mas ao mesmo tempo estamos vendendo. Então, que futuro nós queremos dar para os nossos filhos, para os netos, para a geração que vem aí? É de destruição? É de fazer com que haja um caos no futuro? Não. Então nós temos que preservar hoje, cuidar hoje, para que aqueles que vão viver amanhã possam ter a dignidade de filhos de Deus, cidadãos conscientes e que possam pelo menos receber uma natureza que possa acolher, sendo a casa comum deles e sendo agraciados, sendo eles pessoas que vão ver, olha, como a geração que passou cuidou e preservou do meio ambiente. Desse jeito, nós estamos destruindo tudo e o que nós vamos levar de futuro para essa geração? A pergunta fica no ar. Bom, nós vamos aproveitar então que a pergunta ficou no ar e vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta então com o nosso programa Assembleia Convida. Daqui a pouquinho, tchau, tchau. Voltamos com o programa Assembleia Convida e temos hoje aqui o deputado Rafael Silva do PDT e também os convidados. Bom, professor Didi, eu queria que o senhor falasse um pouco da questão das pesquisas, quando se fala então da venda do horto de Batatais. Bom, então, com relação assim, à venda, né, pensa-se assim, na questão do valor da terra e da madeira que está lá, né, o valor econômico, que nós dizemos de bem de uso direto, aquilo que a gente pode extrair diretamente.
Mas hoje nas ciências ambientais existe uma linha de estudos chamada valoração ambiental, onde são feitos estudos sobre os benefícios ambientais que essa natureza oferece e que não são muitas vezes computados, né, nessa contabilidade financeira, que são os benefícios indiretos. Que são os benefícios indiretos, por exemplo, de regulação de clima. Quanto custaria regular o clima? Nós, seres humanos, teríamos condições de regular o clima sem ser a natureza? O serviço de proteção dos recursos hídricos, o serviço de proteção do solo, o serviço de polinização. Imagina nós tirarmos as abelhas e termos que fazer a polinização manualmente, né? Irmos flor por flor com uma pinça, levando o pólen. Tem um estudo que foi feito na Estação Ecológica do Jataí, município de Luiz Antônio, por uma equipe da UFSCar, e diz o seguinte, que aquela área protegida, né, os serviços ambientais dessa área, teriam uma valoração na ordem de $700 por hectare por ano. $700 por hectare por ano. Então, de serviço que a natureza está prestando e que ela não está cobrando da gente. Sim. Tá? Ela está prestando e que nós não temos, algumas coisas não temos como a gente recompor, não tem como. Então, se você transporta esses $700, né, para uma área por hectare, nós teríamos lá na área de Batatais mais de 1.000 hectares, né, a gente teria mais de $700 mil por ano por hectare. Então, é uma questão assim, muito interessante de discutir, né? O dinheiro, ele é importante? Sim, mas ele deve ser a premissa básica da nossa vida, né? Existe uma frase muito usada na ecologia, no meio ambiente, né? Quando a última árvore for derrubada, o último peixe for pescado, a gente vai ver que dinheiro a gente não come. Então, nós precisamos realmente, a questão econômica, ela é importante, né? Mas não pode ser a questão principal da nossa vida. Então a natureza, ela está lá, ela está fazendo o seu serviço, que a gente acha que a pessoa, não serve para nada, serve. A gente não está vendo a abelha que está polinizando, né? A gente não está vendo essa árvore que está transpirando, que está produzindo nuvem, que está virando chuva, que está mantendo as nascentes. A gente já é sabido, quando você desmata uma nascente, a nascente seca, tá? Você vê que, por exemplo, uma pessoa que mora na zona rural, ela tem essa sabedoria, ela preserva as nascentes. Então, existem muitas coisas, né, que estão escondidas na natureza. Nós temos potenciais biológicos para a cura de doenças. Sim. Hoje, uma questão da proteção da biodiversidade, né, nessas plantas, nesses animais, podem estar extratos, princípios ativos para a cura do câncer, da AIDS, do Alzheimer, do Parkinson, que nós hoje não temos cura e está escondido em algum lugar da natureza. Só para vocês terem uma ideia, um exemplo, agora recentemente foi descoberto na Amazônia colombiana uma espécie de sapo que ele secreta uma substância analgésica simplesmente 200 vezes mais forte que a morfina, que é hoje o analgésico mais forte. Sim. Então a gente vê que realmente a natureza tem muitas surpresas boas para nos revelar, desde que nós saibamos, né, respeitá-la, protegê-la. A questão ambiental é muito séria e eu quero dar como exemplo para vocês a questão do Haiti. Pesquisem sobre o Haiti. O Haiti, que hoje é o país mais pobre das Américas, ele é um exemplo claro da degradação ambiental com a degradação social. O Haiti derrubou suas florestas, tem hoje menos de 1% da sua área nativa de floresta. O derrubamento das florestas deixou o solo exposto, o solo foi carreado pela água da chuva, então não tem terra fértil. Esse carreamento assoreou os rios, não tem água. Uma coisa levou a outra. Então o Haiti é o exemplo claríssimo da degradação ambiental atrelada à degradação social. Se a gente quer ter qualidade de vida, a gente tem que ter ambiente. A gente tem que... Veja que, por exemplo, São Paulo, né, essa cidade, essa metrópole gigante, a importância, nós estamos aqui do lado do Ibirapuera, a importância dessas áreas verdes, não só pela questão também ambiental, mas pelo brilho, né, pela beleza estética que essa natureza nos traz, o bem que nos faz a alma, né, olhar uma floresta, um lago, uma cachoeira, né, seja também pelos valores culturais. O horto, por exemplo, faz parte da cultura não só de Batatais, mas de toda a região. Quantas pessoas nasceram, cresceram, brincaram naquele horto, vão lá pedalar, então faz parte. Então tem essa ligação histórica também. Então a gente tem que ver, tem a questão ambiental, tem a questão
da estética, tem a questão cultural, dos vínculos emocionais com que cada pessoa estabeleceu e estabelece com aquela área. Deputado, e tem o destaque para, né, como o professor falou, não só para a questão ambiental, mas também há um certo comércio quando se fala de ecoturismo, o turismo em si, né? Não tem nem dúvida, em vez de melhorarem as condições para que aquele horto seja visitado mais e mais, com um controle, né, para que não haja ninguém vá lá fazer coisa errada, mas não, vamos vender, né, vamos destruir tudo, vamos plantar cana, vamos acabar com as nascentes. Gente, isso é um crime, é um crime. Não é um governo, nem um político, nem uma assembleia que tem o direito de praticar esse crime contra toda a população, contra a vida do planeta, contra tudo. Então, nós estamos falando do Horto de Batatais, existem outros, e nós já estamos encaminhando também para que não sejam destruídos, para que não, isso, entendeu? Nós podemos aproveitar, se você for a Miami, quebra o galho de uma árvore, você está frita, você tem que pagar uma multa ali na hora, senão você vai para a cadeia. E lá a reserva deles, o percentual é muito maior que o nosso. Já foi dito aqui, o Estado de São Paulo tinha que ter no mínimo 20% de suas áreas preservadas, isso é 4%. Nossa região lá tem menos de 4%. Quer dizer, isso daí é um crime que foi sendo cometido. Você teria ali a mata ciliar, que é aquela mata ao redor dos córregos, não tem. Você planta a cana, vai o veneno da cana, vai a terra, vai tudo para o leito do rio. Quer dizer, são crimes que estão sendo praticados. Por quê? Porque tem gente com poder econômico comprando consciência. Mas isso daí vai ser cobrado um dia. Um dia a população toda vai ter consciência de que as pessoas que agirem dessa forma, que estão agindo dessa forma, são criminosos, verdadeiros criminosos. Entendeu? Então, essa luta toda que está sendo desenvolvida em Batatais tem que ser a luta do Brasil, do Estado de São Paulo. E não é luta contra um, é luta em favor do meio ambiente. Nós temos que já ver também, né, a questão da própria falta de água que esteve no estado de São Paulo, que nós passamos aí, que o pessoal estava todo preocupado, o racionamento. São sinais da presença de Deus na vida desse povo, de que nós devemos preservar o meio ambiente. Então, é necessário a gente tomar consciência dos sinais da própria revolta da natureza contra esses crimes estão acontecendo. E nem por isso os homens, aqueles que governam, têm consciência dessa responsabilidade, do mal que estão fazendo para a própria natureza. E quando a natureza se revolta, aí não adianta arrumar outros meios, o porquê, querer saber o porquê está acontecendo isso. Por causa da nossa falta de consciência, de responsabilidade com o meio ambiente, que é a nossa casa comum. Quando a gente não protege, quando a gente destrói aquilo que nós temos, no futuro nós vamos ficar sem a nossa casa comum, que é o nosso planeta, o nosso meio ambiente, onde nós vivemos, a região. Então é preciso preservar, é preciso cuidar. Isso é crime e o povo está unido e precisa de uma resposta diante dessa situação tão grave que é esse crime contra a natureza. E vindo de cima de pessoas que damos o poder para que elas possam defender e ao mesmo tempo nos representar, estamos percebendo que isso não está acontecendo. Então é hora da gente se acordar, é hora da gente erguer as nossas bandeiras e lutar por uma causa comum, que é o nosso meio ambiente, que é a nossa casa comum. Então vamos preservar enquanto é tempo. Depois não adianta chorar. Nós vamos passar, daqui a 30, 40 anos, nós não estaremos aqui, mas os nossos filhos, nossos netos, a outras gerações vão querer viver. Então, vamos preservar hoje para não sofrer as consequências amanhã e depois colocar a culpa. Não é Deus que quer, Deus não quer. Somos nós que somos irresponsáveis quando nós temos o poder de decidir e de mudar a história. Não, deixa eu falar uma coisa que é para o ouvinte e para o telespectador prestar atenção. A gente não deve ser tão pessimista, né? Vamos destruir as florestas e depois a natureza se recompõe. Vai se recompor sim. A gente vai ter que ter paciência para esperar. Porque talvez para se recompor a natureza demore apenas assim uns 50 milhões de anos, 10 milhões de anos. Né? Se você que está me vendo e ouvindo tiver paciência, vamos destruir tudo e vamos aguardar. Aguarde. Vamos ser otimistas.
Daqui a 1 milhão de anos, 1 milhão, aí o planeta pode se reconstruir. 1 milhão de anos, vamos colocar um número assim bem baixo, né? Então, por aí você percebe a nossa responsabilidade, a minha, do professor Didier, o padre Neuci colocou aqui com veemência. E é dessa veemência, da veemência do professor, não só veemência, conhecimento. Não é uma veemência desprovida de lastro, não. Ah, estão falando por falar. Não, tem lastro. O que eles estão colocando é verdade. E essa verdade tem que ser respeitada. E o senhor tem usado, né, da palavra aqui dentro da Assembleia para falar sobre o assunto sempre que pode, né? Sempre, não, fizeram umas coisas aqui que, olha, eu nem sei, eu fiquei até meio doente na época. Não, ó, tem que recuperar 20% aqui. Não precisa recuperar aqui, recupera numa montanha em Minas. Não precisa recuperar aqui no estado de São Paulo. A região de Ribeirão Preto foi desmatada, quer ter uma fazenda. Ó, precisa recuperar. Não, vamos dar ele o direito de lá, não sei onde. Vai lá, até eu compro um morro, deixa preserva lá. Ah, gente, olha, isso é brincadeira. Isso não é coisa séria. Isso não é coisa séria. Ah, vão vender a floresta. Ah, vende a floresta. Para com isso. No século XXI, quer dizer, a gente ouvir esse tipo de coisa, e algumas pessoas defendem, não, porque o usineiro fulano de tal quer comprar. A repercussão é imediata. Até mesmo meus programas de rádio na cidade lá, a gente está fazendo essa consciência, e não é somente uma mobilização de um grupo só. Nas redes sociais, nos programas de rádio, nos programas de TV, as autoridades, elas estão todas preocupadas com isso. Então é importante que o poder político possa saber que a nossa população está mobilizada. Não é somente um grupinho ou representante desse povo que está mobilizado. Toda a cidade, as crianças, nas escolas, os professores estão dando essa informação, essa orientação, nas missas, nos grandes eventos que nós temos na cidade. Então, toda a cidade, toda a região está mobilizada. Então, é importante que os nossos políticos se acordem, porque amanhã vocês vão pedir votos na nossa casa e nós vamos ter argumentos para dizer não a você que está hoje querendo destruir a natureza. Então, tome consciência. Quando uma sociedade se acorda, sai da frente, porque senão o bicho vai pegar. Então, volte, pense, vocês têm o poder, têm a caneta na mão, tome a decisão, é fácil. Vamos preservar o meio ambiente, porque amanhã vocês vão ter que investir muito mais naquilo que vocês hoje estão vendendo para os usineiros, para plantar cana. Eu sou de Florianópolis, em Santa Catarina, e lá no sul não existe esse problema de seca. Lá tem muita área verde, chove bastante, porque a natureza ela é equilibrada. Aqui no estado de São Paulo a gente só vê cana, áreas desertas, não tem mais água, as nossas nascentes estão morrendo. Lá em Batatais são 16 nascentes, 60% da água da cidade vem dessas nascentes, os animais, o ar. Então nós precisamos cuidar daquilo que nós queremos. É um pouco, governador, é um pouco, senhores deputados, pense nisso antes que seja tarde, e vai ter consequência para a natureza, e também depois nas suas eleições nós vamos dar o nosso retorno, o voto vai ser a nossa arma, e aí depois vai ser tarde, não adianta chorar. Eu acho que uma outra questão importante é que as cidades que estão passando por esse processo, né, são 30 áreas, são 30 municípios, que se mobilizem, né, que cobrem também. Nós sabemos eu tenho notícias de 2 ou 3 outras cidades que estão se mobilizando em prol dessa luta, que é uma luta. Não é só de Batatais, não é só do estado de São Paulo, não é só do Brasil, é do mundo, né? A questão ambiental é uma questão planetária, é uma questão que afeta todo mundo. Por exemplo, nós que moramos aqui em São Paulo, 50% da nossa chuva vem da Amazônia. Então nós estamos a 3 mil quilômetros da Amazônia, então a chuva, as nuvens que se formam na Amazônia vêm chover aqui em São Paulo. Então, meio ambiente não tem barreira geográfica política, não existe isso na natureza. Não, a luta de Batatais, a luta de Ribeirão, não, é a luta de todos, porque meio ambiente é para todos. Então, todas as cidades devem se mobilizar. Como bem disse o padre Neuci e o deputado Rafael, a gente tem que pensar nas futuras gerações. Eu sou pai, tenho um filho de 7 anos, né, o Matheus, e minha luta é por ele, crianças como ele, que possam ter
no futuro, um meio ambiente saudável, equilibrado, que ele possa ter um ar puro para respirar, ele possa ter uma água boa para beber, ele possa ter uma natureza bela para ele contemplar e desfrutar. Então é uma luta. As gerações presentes, nós que estamos aqui, temos que pensar em quem virá depois. E nós seremos cobrados por essas gerações futuras pelas posturas que nós tivemos hoje, pelas nossas ações e omissões. Quando a gente pega aqui o texto da lei 16.260, de 29 de junho de 2016, diz assim: autoriza a Fazenda do Estado a conceder a exploração. E quando se fala exploração, já vem um peso nessa palavra, né? Eu queria que jogar essa palavra, então, para o debate de vocês. A exploração é você tirar vantagem, né, daquilo que existe. Você transformar num retorno econômico aquilo que está lá. Isso não é uma coisa absurda, né? Graças a Deus que eu votei contra isso tudo. Graças a Deus, né? Porque a minha consciência é pesar demais. Eu moro em Ribeirão Preto, eu moro até retirado da cidade, uma pequena chácara. Então lá tem árvores que eu plantei que eram, sim, uma trepinha. Hoje eu não consigo abraçar a árvore. E eu não enxergo, então eu peço à minha esposa, vamos visitar as árvores ali. Aí eu vou, converso com uma, abraço a outra. Eu tenho ipê, tudo que é tipo de coisa. Então, tal de sapucaia, oiti, eu tenho árvores frutíferas, tem mangueira, tudo quanto é tipo de coisa, num pequeno espaço. E eles chegam lá e falam, nossa, está parecendo uma floresta. E eu quero plantar mais ainda. Eu adoro. Gente, é vida. Agora uma floresta dessa, de batatais e outras mais, que estão formadas, vão vender, vão destruir. Pelo amor de Deus. Que nós estamos, o padre Neuci, o professor Didier, nós estamos pedindo o bom senso. O bom senso. Como dizem, a palavra exploração é pesada, né? É pesada. É pesada. Se fosse uso sustentável, eu não sou contra. Acho que a população extrai a resina, como já se fazia, atualmente está parado. Então você extrai a resina do pinus, você fazer um corte seletivo com replantio, como já acontecia, isso é interessante, é necessário, geraria recurso. Você trabalhar mais a questão do turismo ecológico, melhorar as trilhas, fazer um sistema de melhoramento das visitas, como acontece com outras unidades que nós temos no Brasil. Então, é possível. E proteger o meio ambiente, ele além de ser necessário, ele pode inclusive render lucros. Nós temos várias unidades de conservação no Brasil e no mundo que o uso sustentável gera receitas, gera lucro, né? Desde que bem feito, desde que de uma forma sustentável, de uma forma controlada, monitorada. Então é possível, é preciso, né, conciliar a questão econômica com a questão ambiental. Nós não podemos, como eu disse, pôr apenas a questão do cifrão como o nosso referencial. Porque dinheiro é importante, sim, mas não é tudo. Nós precisamos hoje pensar na questão seguinte, não é o crescimento econômico, é o desenvolvimento econômico. Eu desenvolver com qualidade de vida, né? Você ter o lucro, mas respeitando a vida, né? Respeitando a natureza, respeitando a questão social. Então, é o pilar do desenvolvimento sustentável. A questão econômica, a questão ambiental e a questão social. Padre? Não, eu acho que explorar é algo pesado e que às vezes reflete algo tão negativo que depois aquilo que nós exploramos, hoje levamos vantagem, a própria natureza ela vai dar a sua resposta. E a resposta daquilo que nós retiramos, explorando e às vezes ganhando um retorno financeiro, depois o Estado, a sociedade vai ter que pagar muito caro diante dessa ação que o homem hoje fez e amanhã vai ter consequências gravíssimas. Então, é preciso ter equilíbrio, é preciso ter discernimento, não querer explorar, mas fazer a coisa correta, que a natureza vai agradecer e nós vamos, com certeza, fazendo a coisa correta, nós vamos estar investindo num futuro que amanhã poderíamos gastar muito mais do que aquilo que nós vamos ter de retorno hoje. Porque a natureza, ela dá a sua resposta. E às vezes a resposta vem de uma forma muito rápida e às vezes vamos ter que gastar muito mais do que aquilo que nós adquirimos nessa exploração. Bom, essa situação já virou lei.
Então, o que fazer para mudar? Eu sei que a cidade já tem se mobilizado com manifestações, mas o que mais é possível fazer? Ou tem já outras manifestações agendadas? Bom, virou lei, mas deixa eu esclarecer bem. O governador foi autorizado, não obrigado, ele não está obrigado a vender. Ele vende se ele quiser. Ele tem autorização legislativa, mas ele não tem a obrigação. Eu peço ao governador bom senso, reflexão, porque ele vai causar um problema não é para agora, é para o futuro, entendeu? Então, repito, não foi obrigado pela Assembleia, está autorizado. Ele vende se ele quiser. E eu espero que ele volte atrás. Nós estamos chegando ao final, os últimos momentos aqui do nosso programa. Padre, eu queria que o senhor desse, então, as considerações finais. Eu agradeço o convite para esse debate importante e fundamental para toda a população do estado de São Paulo e principalmente para a nossa região, que ela possa chegar também ao conhecimento do governador Geraldo Alckmin, dos nossos deputados estaduais, que possam rever e pensar nesse problema tão sério e que está sendo aí cogitado a venda do horto, que vocês possam pensar direitinho nessa lei que vocês mesmos aprovaram, aqueles que já aprovaram, que possam ir até o governador para que ele possa, nesse momento, tomar essa consciência de que a nossa luta é uma luta da cidade, das cidades da região, das nossas lideranças e também de toda a sociedade de Batatais. Então eu agradeço esse espaço, a oportunidade de poder estar debatendo e que a gente peça encarecidamente ao senhor governador, como homem católico, em nome da igreja, em nome do arcebispo de Ribeirão Preto, que eu estou aqui, eu falei para ele, vai mesmo para defender os interesses da coletividade. Estou aqui defendendo o interesse de toda a sociedade. Agradeço a oportunidade e que a gente possa no futuro, se a gente não conseguir, mas pelo menos nós tivemos a garra de lutar até o final. Nós não vamos arredar o pé e vamos a todo momento fazer de tudo para que isso seja revertido e que todos possam ter um agradável momento daqui para frente e toda a sociedade possa sentir-se feliz com as nossas atitudes e que as atitudes que foram tomadas hoje pelo governador possam ser de um futuro feliz e agradável para toda a sociedade batataense. Professor Didier? Bom, agradecer o convite. Eu queria terminar a minha fala com um pensamento de um chefe indígena, Cacique Seattle, dos Estados Unidos, que em 1850 fez uma carta, em 1850, que é considerada uma das maiores declarações de amor à terra. Naquela época o governo norte-americano queria comprar a terra indígena, passar uma linha de trem, ele não queria vender, porque a terra para ele não tinha só o valor financeiro, tinha um valor religioso, familiar, mas ele sabia que se não vendesse, os Estados Unidos mandava lá a cavalaria e iria estraçalhar a aldeia. E é uma carta muito longa, tem na internet essa carta na íntegra, mas ele termina essa carta com o seguinte: o ser humano, ele não tece a teia da vida, ele é apenas um fio dessa teia. Qualquer mal que fizer a teia, fará a si mesmo. Pensem nisso. Ok. Deputado Rafael Silva? Eu estou participando dessa luta, é um dever, é minha obrigação, entendeu? É minha obrigação. E eu ganho para isso, eu fui eleito para isso. E eu peço para que todas as pessoas participem. De uma forma ou de outra, participem. Nós temos mais de 30 florestas que poderão ser privatizadas no estado de São Paulo. É um crime gigantesco. Se nós tivermos paciência para esperar, depois de 1 milhão de anos, talvez o planeta se recupere, se destruirmos todas as reservas. Vamos manter essas poucas que nós temos. De parabéns o padre Neuci, o professor Didier, de parabéns os vereadores de Batatais, autoridades de Batatais e de toda a região. Essa luta realmente vale a pena. Bom, agradeço então a presença de todos. O Assembleia Convida fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau.